Anteriormente, após ver a habilidade dele, ela percebe que se fizer Everton ficar com ela, ele pode ser de muita utilidade. O telefone de Everton de repente recebe uma notificação, e Yuki tira o telefone do bolso dele e vê a mensagem. De acordo com ela, Everton deve fazer uma entrega para Lívia, e o tempo restante para a conclusão do pedido é de 1 hora e 15 minutos. Yuki fica chocada ao ver o nome da cliente, o que mostra que ela conhecia a cliente pessoalmente. Mais tarde, Everton é visto em sua scooter seguindo Yuki, que está andando em sua linda moto. Ela pergunta a Everton sobre quando ele recebeu o pedido de entrega de Lívia, e ele revelou que foi no momento em que ele desmaiou ao ser atingido por um raio. Ela começa a ficar irritada com Everton, e pergunta por que ele não entregou imediatamente, e o ameaçou, dizendo que não o deixaria escapar se algo de ruim acontecesse com Lívia. Everton disse a ela que não fez isso deliberadamente, pois teve muitos obstáculos no caminho para a entrega. Depois disso, ele mudou completamente sua expressão para provocar Yuki, e perguntou se a mulher para quem ele deveria fazer a entrega era sua irmã real. Como elas tinham sobrenomes semelhantes, ele acreditava que uma mulher fria e calculista como Yuki não demonstraria preocupação com ninguém, a menos que fossem membros de sua família ou amigos próximos. Yuki então olha para ele enquanto aponta sua arma na sua direção, e todos nós pensamos que ela ficou muito chateada, e explodiria o cérebro de Everton. Mas é revelado que ela atirou em um zumbi que estava logo atrás de Everton, pronto para atacá-lo. Por um momento, Everton e Eleven tiveram suas vidas passando diante de seus olhos, mas eles ficaram aliviados ao saber que Yuki se livrou do zumbi irritante que estava correndo atrás deles. Ela então diz a Everton para não dirigir muito devagar e acelerar o passo, e ameaça bater nele se ele for mais lento que ela. Ela então sai dirigindo em sua moto car em alta velocidade, deixando Everton para trás. Everton começou a protestar, porque ele realmente não consegue ser mais rápido do que ela na scooter de baixa qualidade que ele estava pilotando, ele estava certo sobre isso, e Yuki estava sendo rigorosa sem motivo algum. Depois, Yuki e Everton chegaram ao seu destino, com Everton mal conseguindo alcançá-la. Yuki mostra-se desesperada para alcançar Lívia, pois pensa que ela pode estar em perigo. Ela mencionou como ela não teria hesitado um único segundo antes de atirar nele se ele fosse mais lento do que ela, já que ela queria chegar até sua irmã o mais rápido possível. Ela está sendo muito má com Everton, mas o que você pode esperar de uma beleza fria como ela? De qualquer maneira, Everton ainda não aprendeu a lição, e começa a provocar Yuki, brincando que ela não pode esperar que ele seja mais rápido do que ela, já que os homens criam uma fama se forem muito rápidos. Ao se aproximarem de seu destino, Everton e Yuki se preparam para uma luta contra os zumbis que os seguiam. Entre eles, estava um zumbi de nível 2, que tinha uma boca repugnante aberta, que deixou Everton desconfortável. Yuki, por outro lado, estava exclusivamente focada em chegar até Lívia o mais rápido possível, e Eleven também estava pronto para lutar ao lado deles. De repente, o zumbi de nível 2 se lança na direção deles com o objetivo de atacar os três, porém, Yuki assume o controle da situação, e deixa Everton para trás, correndo rapidamente em direção aos zumbis. Everton fica surpreso e confuso com suas ações, e para seu espanto, Yuki pula alto no ar, evitando o ataque do zumbi, e pousando graciosamente no chão. Ela diz a Everton para lidar com o zumbi enquanto ela continua sua busca para encontrar Lívia. Everton fica chocado com o repentino desrespeito dela por sua segurança e bem-estar, no entanto, ele rapidamente volta para si, e percebe que quer experimentar sua arma recém-adquirida, uma frigideira, em um zumbi de nível superior, como o que estava diante dele. Everton então avança, e acerta a cabeça do zumbi com a frigideira. Um momento atrás ele estava agindo como um bebê chorão, mas temos que admitir, que Everton tem coragem para conseguir acertar um golpe perfeito em um zumbi nojento que o atacou. Quando o zumbi caiu no chão depois de ter sua cabeça esmagada por Everton, Eleven avança para morder o zumbi e rasgar sua pele com seus dentes fortes. É revelado que Everton acabou de obter outro ponto de entrega, pois derrotou um zumbi de nível 2. Ele então se pergunta, se os zumbis de nível 2 são tão fracos e dão apenas um ponto de entrega após serem mortos, os zumbis normais não devem valer nada. Sua preocupação é válida, já que ele precisa de muitos pontos de entrega o mais rápido possível, e dessa forma, ele saberá que tipo de zumbis ele deve ir atrás para conseguir mais pontos de entrega. Depois de destruir o zumbi, Eleven agiu como se nada tivesse acontecido, e parecia tão animado como se fosse um dia normal. Everton começou a se perguntar por que Eleven estava transmitindo uma sensação tão diferente depois de matar o zumbi de nível 2. Ele está observando Eleven atentamente, mas é distraído por alguém atrás dele.
Everton e Eleven ficaram cautelosos, e estavam prontos para se defender de tudo o que estava esperando por eles nas proximidades. Quando Everton e Eleven se viraram para ver quem estava atrás deles, eles se depararam com 3 mulheres zumbis com corpos atraentes. A reação inicial de Everton é de decepção, pois ele não acha nada atraente em uma mulher morta, e muito menos em uma mulher zumbi, e Eleven compartilha os mesmos sentimentos de seu mestre. Os dois têm muito em comum, para ser honesto, e é por isso que eles são melhores amigos. De qualquer forma, enquanto a dupla fica na defensiva, uma das mulheres zumbis corre em direção a Everton para atacá-lo. Ele tenta se esquivar do ataque dela usando sua panela como escudo, mas infelizmente acaba sendo atingido no rosto por sua própria panela. Everton estava na verdade sendo um cavalheiro ao não acertar a mulher zumbi, mas isso não foi muito sábio da parte dele. Ele fica bravo com a mulher zumbi por bater em seu lindo rosto e se arrepende de não ter batido nela, e por ter sido um cavalheiro em primeiro lugar. Everton percebe que não conseguirá sobreviver se continuar se contendo, especialmente porque foi atingido em seu lindo rosto pela mulher zumbi. Ele decide deixar de ter consideração pelo zumbi só porque ela é uma mulher, e se prepara para atacá-la. Everton se posiciona, e revela que usará seu ataque especial, chamado a Lapada do Dragão. Ele coloca toda a sua energia no ataque, e esmaga a cabeça do zumbi matando-a instantaneamente. As outras 2 mulheres zumbis testemunharam o derramamento de sangue, e rapidamente perceberam que poderiam ser seu próximo alvo. Elas então decidem fugir o mais rápido que podem, sabendo que algo assim iria acontecer com elas, mais cedo ou mais tarde. Everton se sente realizado e satisfeito depois de matar a mulher zumbi, quando se vingou dela por bater em seu precioso rosto. Depois disso, Everton começou a ouvir um barulho atrás dele. Ele percebe Yuki correndo em sua direção com Livia e um bando de zumbis a seguindo. Yuki diz a Everton para se apressar e ajudá-la, enquanto ela lutava para fugir dos zumbis com Livia. Livia não parece estar em boa forma, e Yuki apoiou enquanto fugia dos zumbis. Conforme os zumbis se aproximavam de Yuki e Livia, a atenção de Everton foi momentaneamente desviada pela presença de Livia. Ele não pôde deixar de notar a semelhança em suas estruturas corporais, levando-o à percepção de que ela devia ser irmã de Yuki. Seu olhar permaneceu em suas figuras, momentaneamente perdido em suas observações. Sem o conhecimento de Everton, a situação estava ficando cada vez mais terrível. Yuki, por outro lado, permaneceu focada e alerta com precisão e agilidade. Ela rapidamente levantou sua arma e mirou no zumbi que se aproximava. Com um único tiro, ela acerta seu alvo, enquanto perfurava a cabeça do zumbi instantaneamente, encerrando sua ameaça. O som do tiro ecoou pelo ar, trazendo Everton de volta à realidade. Ela literalmente grita com Everton para ajudá-la rapidamente, e ele percebe que não é o momento certo para estar pensando nessas coisas. Everton e Eleven correram em direção a elas para ajudá-las. Everton distrai os zumbis, acertando um deles com sua panela, e isso ajudou as irmãs com sua fuga. Naquele momento, pela primeira vez, Yuki olhou para Everton com admiração. A expressão em seu rosto não tinha preço. Nós sempre a vimos como uma beleza fria que não sorria nada, mas naquele momento, ela ficou realmente impressionada com Everton, que salvou a vida dela e de sua irmã, atacando os zumbis que estavam vindo atrás dela e não se importando com sua própria vida. Eleven também recebe o crédito aqui, porque ele sem medo correu para atacar os zumbis para ajudar seu mestre. Enquanto isso, Everton e Eleven estavam matando os zumbis implacavelmente, sem se importar com a segurança deles nem por um momento. Felizmente, eles se livraram de todos os zumbis que estavam perseguindo Yuki e Livia, e depois de matar todos os zumbis, Everton não ficou satisfeito, pois todos eles eram de nível 1, e não deram recompensas significativas, como pontos de entrega. Ele se pergunta se os zumbis de nível 1 realmente são zumbis. Enquanto isso, Yuki está cuidando de Livia, que não parece estar em boa forma, e Everton revelou a Yuki o item que sua irmã queria, e pergunta a Yuki se sua irmã está bem. Ele também se sente aliviado por ter entregue o item no prazo e não ter morrido, então uma tela azul apareceu perante Everton, informando que ele completou com sucesso sua primeira entrega, e como recompensa, ele obteve 100 pontos de entrega. Para sua surpresa, ele também recebeu uma notificação por ter descoberto com sucesso uma missão oculta. Everton é cercado por uma série de pequenas telas azuis após a ativação da missão oculta, e desaparece de seu lugar, entrando em um reino estranho com Eleven. Ele percebe o quão diferente o sistema está ao seu redor desta vez, e percebe que deve ser por causa da missão oculta. De repente, uma garota aparece na frente de Everton, que se apresenta a ele como o espírito do sistema.
Ela ordena que Everton se ajoelhe, e o chama de mortal. Enquanto isso, Everton fica super confuso, e não entende o que está acontecendo na frente dele. O espírito do sistema começa a agir arrogantemente, demandando que Everton se ajoelhe e reze para ela. Ela o incentiva a chamá-la de deusa ou anjo, se um perdedor como ele não consegue se lembrar como deveria tratá-la. A confusão de Everton rapidamente se transforma em irritação. Enquanto ele ouve as exigências arrogantes do espírito do sistema, ele franze as sobrancelhas e aperta seus punhos, se sentindo insultado e desrespeitado pela atitude dela, e o espírito do sistema fica surpreso com sua reação. Everton então tenta provocá-la, e informa que ele queria bater no sistema há muito tempo, e que ela não deveria ter muitas esperanças pensando que ele não bateria em uma garota, e mostrou claramente que não gostava de receber ordens dela. Mesmo que ela estivesse em vantagem, o espírito do sistema realmente fica assustada, e diz a ele para não se aproximar dela. Mesmo seus olhos de cachorrinho não conseguiram impedir Everton de agarrar seu pé e fazer cócegas como forma de vingança. Ele ordena contar a ele sobre o sistema, e a razão pela qual ela está ligada a ele. Ele ameaça destruí-la com as próprias mãos, basicamente fazendo cócegas se ela não responder suas perguntas. Enquanto ele tentava atormentá-la ainda mais, brincando, ela ficou séria e pensou que Everton queria fazer coisas perversas com ela. No entanto, Everton parou depois de ouvir isso, e informou a ela que recebeu o prêmio de juventude prestativa quando estava na 4ª série. Ele também mencionou como não está interessado em crianças como ela, enquanto apontava para o corpo achatado dela. Ele comentou sobre seu corpo magro, e mencionou como ela deve ter ficado presa pelo sistema já que era tão magra. O espírito do sistema perdeu a paciência como deveria, porque ela estava deixando Everton falar sem nenhum filtro na boca. Ela ordenou que ele parasse de se comportar assim e parasse de desrespeitá-la, ou então ela terá que desvincular ele do sistema e ajudar o segundo usuário. Então, Everton fica irritado, e pergunta quem é o segundo usuário. Ela explicou a Everton que quando o usuário está vinculado ao sistema, o segundo usuário recebe a assistência do sistema. Ela revela que o segundo usuário é Eleven, e tenta utilizar suas táticas em Eleven, dizendo para ele se ajoelhar diante dela, mas Eleven não é diferente de seu mestre, ele não se move nem 1 centímetro e fica irritado. Everton diz claramente ao espírito do sistema para não tratar ele ou seu cachorro como alunos do jardim de infância, pois eles não são burros, e diz a ela para não fazê-lo lembrá-la de seus modos cruéis novamente. Enquanto isso, Yuki se perguntou onde Everton estava, e checou seu dispositivo para ver o ponto de despertar de Everton. Ela ficou surpresa ao ver seu ponto de despertar chegando a 78 em tão pouco tempo, e ela se perguntou como seu ponto de despertar chegou tão alto. Yuki começou a acreditar que Everton poderia ter entrado em outra dimensão do espaço sobrenatural por causa de seu sistema. Enquanto ela está processando tudo, Livia está agindo de forma estranha. Yuki fica chocada ao ver sua irmã mais nova, experimentando uma súbita explosão de dor e criando asas mágicas de borboleta. Ela fica surpresa e chocada ao testemunhar o despertar de poder de sua irmã. É uma visão rara e incrível, pois poucas pessoas já despertaram de uma forma tão dramática. Yuki fica chocada ao ver que seus pontos de despertada eram ridiculamente altos, e se pergunta por que foi assim. Yuki mal consegue compreender o que estava acontecendo, mas rapidamente entra em ação para apoiar sua irmã que perde a consciência novamente após despertar seus poderes. Ela se pergunta por que seus pontos de despertada estão tão altos. Ela ficou preocupada porque não tinha ideia sobre Livia se tornando uma despertada. De repente, Livia voltou ao seu estado normal, e Yuki a segurou para apoiar seu corpo que estava enfraquecido. Yuki se perguntou se era por causa da empresa onde ela foi da última vez, e quando verificou seus pontos de despertar, e para sua surpresa, haviam chegado a 96. Yuki percebe que sua irmã está perto de ser uma despertar de rank A. Além disso, Livia desenvolveu marcas azuis em seu rosto, o que parecia preocupar Yuki. Enquanto isso, Everton e Eleven ainda estão com o espírito do sistema, que diz a Everton que se ele não conseguir o reconhecimento do sistema ele será morto. Ela acredita que o potencial de Eleven é maior do que o de Everton em todos os sentidos, porém, ela se acalma, e começa a explicar a missão oculta para o Everton. Uma tela azul apareceu de repente na frente de Everton, informando-o sobre a ativação bem-sucedida da missão oculta. Se ele obtiver uma classificação de 5 estrelas continuamente, ele obterá 500 pontos de entrega como recompensa. No entanto, se falhar, será morto instantaneamente.
Everton protesta que não será capaz de obter uma classificação de 5 estrelas neste mundo apocalíptico continuamente, e ele fica cético, e se pergunta o que aconteceria se a mão de um cliente escorregasse e pressionasse qualquer coisa menos do que 5 estrelas, ele seria morto instantaneamente se algo assim acontecesse? O espírito do sistema garante a Everton que o sistema determinará a classificação usando um julgamento justo, e como ela é o sistema, ela julgará a classificação. Everton não se incomoda, ele acredita que já obteve classificações de 5 estrelas tantas vezes e não tem motivo para se preocupar com isso por enquanto. Ele começa a ficar arrogante e menciona como tem sido chamado de rei das entregas, o que não sabemos se é verdade ou não. A conversa entre o espírito do sistema e Everton continua, e Everton pergunta a ela se Eleven receberá uma parte das informações do sistema já que ele era o segundo usuário, e ela afirmou. Ele então se lembra de como foi atingido por um raio junto com ele bem quando os zumbis começaram a aparecer aleatoriamente. Ele também lembra que foi então que ele foi possuído pelo sistema. Ele pergunta ao espírito do sistema se Eleven também está possuído por ela, já que ele também foi atingido por um raio antes. Se sim, então quais são seus poderes? E ele também pode acessar o subespaço do sistema assim como ele? O espírito do sistema ficou confuso com todas as perguntas com que Everton estava bombardeando ela, até Eleven estava esperando que ela falasse e respondesse às perguntas de Everton. Ela revelou a Everton que a habilidade de Eleven é a lambida de cachorro. Everton continua bombardeando o espírito do sistema com mais perguntas sobre a habilidade de Eleven, perguntando se essa habilidade é útil ou não. Eleven também parece estar interessado em saber sobre suas habilidades, e o espírito do sistema explica ainda a Everton, que como a força de Eleven é 6, e é um segundo usuário, se ele conquistar os corações das pessoas ao seu redor usando sua fofura, Everton será capaz de ganhar o valor da lambida de cachorro, isso porque Eleven o considera seu dono, e todas as coisas úteis que Eleven conseguir serão transferidas para Everton, e irão beneficiá-lo no longo prazo. O valor da lambida de cachorro irá desbloquear muitas habilidades de combate úteis para o usuário. Os olhos de Everton começam a brilhar, e o espírito explica a Everton que os pontos de entrega são usados para trocar itens, e o valor da lambida de cachorro é usado para desbloquear e ganhar diferentes habilidades de combate. Ambas têm funções diferentes e desbloqueiam coisas diferentes. Everton receberá uma habilidade de combate após desbloquear a habilidade de lambida de cachorro na primeira vez. Everton fica animado ao obter essa informação do espírito, e começa a acariciar Eleven, pois ele tem um trabalho para ele agora. Eleven, por outro lado, está extremamente nervoso por causa da nova responsabilidade que lhe foi dada. Antes ele estava apenas matando zumbis, mas agora ele deve usar seus encantos para ganhar o valor de lambida de cachorro que seu mestre precisa desesperadamente para conseguir as habilidades de combate. Só então eles começam a ser transportados para o mundo real, e saem do subespaço do sistema. Quando chegam ao mundo real, eles veem Yuki carregando Lívia que desabou em seus braços. Everton pergunta a Yuki sobre o que aconteceu com sua irmã, e ela diz a ele que eles precisam encontrar um lugar seguro primeiro, e então ela responderá suas perguntas. O grupo então começa a caminhar em direção a uma enorme mansão que parece estar vazia e sem a presença de nenhum zumbi. Mas, no porão da mansão, um homem fica com medo de alguma coisa, e diz a ele para não chegar perto dele, porém ele acaba se transformando em um mutante. O que será que vai acontecer a seguir? Para descobrir o que vai acontecer a seguir, se inscreva no canal, deixe o like, e comente se você quer ver a continuação dessa incrível história.